gente, tudo bem com vocês, meus amores? Bom, gente, não se assustem que eu não alisei meu cabelo, tá? Isso aqui foi só uma escova que eu fiz pra ver o tamanho do cabelo. Às vezes dá vontade de mudar um pouquinho, né? Pra bater umas fotos. Então, eu vim aqui contar pra vocês o meu relato de parto. Então, consegui organizar as coisas aqui e vim aqui contar pra vocês a minha experiência, o meu relato de parto, que não foi um parto fácil, não foi uma gravidez tranquila. Queria muito que tivesse sido, queria, mas não foi. Foi muito, muito desafiador pra mim. Ainda mais porque foi o meu primeiro filho, então eu não esperava esse turbilhão de coisas, eu não esperava tanta coisa junto ao mesmo tempo. Eu fiquei assim bem traumatizada mesmo por ser a primeira gravidez e acontecer tudo isso, né? Que eu vou contar pra vocês aqui nesse vídeo. Então vem comigo que eu vou te contar tudinho o que rolou, o que aconteceu na minha vida do ano passado pra 2022. Vamos começar pelo começo, né? Que foi quando eu engravidei, lá em 2021. Comecei, gente, com muito enjoo. Eu não tive, assim, nem um minuto de good vibe, sabe? Tranquila, de boa. Não deu. Desde o comecinho mesmo, assim, uma semana antes da minha menstruação descer, eu já estava passando mal. Já estava, acreditem, sentindo enjoo. A primeira vez que eu senti enjoo, faltava 4 dias para minha menstruação atrasar. Ainda não tinha vindo. Então, gente, assim, foi bem surreal, assim. É muito difícil a pessoa desconfiar antes do atraso, e eu desconfiei. E eu soube da minha gravidez 4 dias antes da minha menstruação descer. Sabendo disso, fiz tudo direitinho, comecei o meu pré-natal. E o que aconteceu? Que eu passei os primeiros 3 meses muito mal, que eu não conseguia nem sair de casa. Eu tinha trauma de sair de casa, porque era eu passar na porta, tipo assim, eu não conseguia, gente, nem andar de carro. Não conseguia sair de casa, eu me recusava a sair, eu não queria sair pra canto nenhum, eu só queria ficar num lugar que eu tivesse um banheiro perto de mim. Dias que eu acordava, ia direto pro banheiro, com muito enjoo. E essa foi a minha vida durante os primeiros 3 meses. Depois, gente, aconteceu uma coisa assim que eu fiquei assim bem preocupada, que foi dos 3 meses pra frente, como se já não tivesse sido bem pesado, né? Por causa dos enjoos, que eu não conseguia fazer nada, nem gravar pro canal eu não conseguia. Passou os 3 meses, passou os enjoos. E começou a mais temida de todas, que foi pressão alta, gente. Eu nunca tive histórico nenhum de pressão alta. Não tenho problema de pressão, nunca tive. Tenho pessoas da minha família que tem? Tenho muitas. Muitas pessoas da minha família têm problema de pressão, mas eu nunca apresentei nada, nunca tive. Sempre fui uma pessoa muito ativa em atividade física, eu sempre cuidei da minha alimentação muito bem. Quem me segue no Instagram já viu anteriormente, assim, minha vida passada, que eu cuidava muito da minha alimentação, eu sempre fiz dieta, assim, para ganho de massa, eu sempre me cuidei. E eu tive a temida pré-eclâmpsia, tive pressão alta, eu comecei a inchar 3 meses pra frente, que foi quando passou os meus enjoos. Tipo, eu saí de um problema e entrei em outro, porque a minha pressão ela começou a apresentar uma leve alteração, que sempre dava 12/9, 12/8, e todo mundo sabe que pressão de grávida é de 11 e pouco, 10 e pouco, sempre é um pouquinho mais baixa do que o normal, que é 12/8. E a minha sempre vinha dando uma leve alterada, sempre ficava 12/9. E assim eu fiquei em alerta, né? Mas assim, de boa, não tava nada assim extrapolante, surreal. Quando fui começando a perceber que eu estava começando a inchar, o que começou a inchar em mim primeiro foi os meus pés.
Nossa, o meu pé começou a inchar com 4 meses pra frente. Comecei a ficar preocupada? Comecei, mas eu não procurei ajuda, assim. Eu falava, eu relatava no meu pré-natal que eu tava inchada e os médicos sempre falavam assim, não, isso é normal, a pessoa incha mesmo. Sendo que, pelo que eu sabia, a pessoa só incha dos 8 para os 9, que é quando está perto de ter o neném, né? E eu não, gente, eu comecei a inchar muito, muito cedo. De 4 meses pra frente, assim, é muito cedo pra começar a inchar. Eu fiquei preocupada, mas a médica me falava que era normal a pessoa inchar e eu deixei passar. Fui deixando. Quando eu completei 6 meses, gente, vocês não têm noção do quanto eu tava inchada. Eu vou deixar fotos passando pra vocês aqui. Nossa, o meu pé, ele ficava assim, extremamente inchado. De noite, eu não aguentava de dor. Eu comecei a chegar num estágio de inchaço, assim, tão grande, que eu não conseguia fazer nada sem que minhas pernas e os meus pés ficassem doendo. Ficava doendo de tão inchado que ficava. O meu marido tinha que fazer massagem para ver se dava uma aliviada. E era muito, muito forte as dores. Eu faltava a gritar de dor, de inchaço que eu tava nos pés, na canela. Era uma coisa assim surreal mesmo. Eu ficava assim bem assustada. E a médica me dizendo que era normal, sabe? E eu fiquei assim dos 6 pros 7, bem inchada. Chegou a um ponto assim que o meu rosto tava muito inchado. E parecia que eu tava gorda. Parecia que eu tinha engordado. Realmente eu engordei muito na minha gravidez. Então, assim, pelas minhas fotos dava pra perceber que eu tava muito inchada. Quando foi assim na virada do ano, gente, que entrou janeiro de 2022, eu fiquei assim... Eu já tava me sentindo muito assim... Ficava com dor de cabeça frequente. Ficava assim meio pra baixo, sabe? Eu não me sentia bem, eu não conseguia gravar. Eu gravei muito, muito pouco na minha gravidez. Por isso que eu uma sumida assim bem grande assim do canal, porque eu não conseguia de jeito nenhum fazer conteúdo pra cá. Então, quando eu entrei nas 29 semanas, eu comecei a passar mal. Quando foi assim dia 2 de janeiro, eu comecei, gente, a me sentir fraca. Não tava conseguindo comer. Eu acordei assim sem vontade de comer, que é uma coisa assim difícil de uma grávida acontecer, né? Então eu acordei sem vontade de comer, comi tarde. Eu tive que empurrar a comida pra me comer. Peguei uma tosse. Foi por essa tosse e uma febre muito grande que eu me internei. Lá na hora que eu me internei, que foi dia 2 de janeiro, quando eu dei entrada no hospital, o médico me falou: você precisa se internar porque você não tá bem, a sua pressão tá alterada. Eu te aconselho a se internar para ficar em observação por motivos de segurança. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Comecei a achar que a criança viria prematura, né? Aí, tá, segui o conselho do médico, me internei, a minha mãe ficou comigo o tempo todo. Me ajudou muito, muito nessa situação aí que eu fiquei muito tempo no hospital. Passei praticamente uma semana. E nos meus exames deram que eu tinha pegado H1N1. Tava com muita tosse, muita febre. Tomei medicação pra isso. Fiquei boa da virose, né? Que deu um surto aqui na minha cidade. Depois que eu fiquei boa, veio a bomba que foi... Você desenvolveu hipertensão na gravidez. Eu fiquei assim... bem preocupada com isso, porque, gente, pressão alta na gravidez é muito perigoso. Você tem o risco de simplesmente morrer. Porque você pode ter um ataque de pressão alta na hora do parto, você pode convulsionar por causa da pré-eclâmpsia, que pode evoluir para uma eclâmpsia na hora do parto, e você pode simplesmente... Eu fiquei assim, meu Deus, eu vou morrer. Porque eu já estava muito mal, né? Não conseguia
não conseguia nem viver mais. O médico olhou pra mim e falou assim: eu vou te mandar para uma maternidade em Belém do Pará, porque você não está conseguindo melhorar praticamente. Você está com um estado grave e nós não estamos conseguindo controlar a sua pressão com medicação. Aí nisso, gente, eu me internei, fui encaminhada para Santa Casa de Misericórdia em Belém do Pará. Nossa, gente, foi assim, os piores 10 dias da minha vida que eu passei lá. Eu não gostava de comida sem tempero, assim, era horrível comer. Não estava acostumada com comida assim, sem gosto nenhum praticamente. Foi assim, quase 10 dias, foi 9 dias de muito sofrimento. E a médica todo dia olhava pra minha cara e falava que estava tentando controlar a minha pressão. E ela sempre dava 14, 15, chegou um momento que deu 17, mas ela não baixava de 13, era de 13 pra frente, de 13 pra cima. E todo dia eles faziam cardiotoco na minha barriga pra ver como era que estavam os batimentos do coraçãozinho do neném. Tive que tomar 2 injeções terríveis para poder fortalecer o pulmão dele. Então, assim, foi uma coisa assim bem pesada para mim. Minha mãe passou tudo isso comigo, meu marido também. Então, eu tive assim muito apoio da minha família, mas para mim mesmo que estava passando por isso, eu tava assim bem saturada, tava com muito medo. Aí quando foi dia 15 de janeiro, detalhe, gente, nisso eu comecei a passar mal dia 2, tá? Quando foi dia 15, que eu estava internada todo esse período, a minha mãe disse que vinha pra nossa cidade, né? Pra resolver as coisas dela e me deixou com meu marido no hospital. Foi assim, uma coisa assim incrível, foi só minha mãe sair do hospital. No dia 16 de janeiro eu passei a madrugada inteira me reclamando de dor nas costas. Eu tava com dor na costa, fiquei achando estranho, né? Porque era uma dor assim como se eu tivesse com cólica. E eu não tinha motivo pra estar com dor de cólica, que é aquela dor que dá assim por trás das costas, porque eu tava grávida, né, gente? Assim, impossível estar com dor de cólica de menstruação. Então, passei a madrugada inteira, assim, acordando com um desconforto na lombar, sabe? Quando foi de manhã, tomei meu café de boas. Tava com aquela dorzinha, mas nada muito alarmante. Não era uma coisa assim que eu tava assim, muito assim... Não tava esperando nada daquela dor, pra falar a verdade. Começou que depois do café da manhã, assim, começou a aumentar a dor. Foi aumentando. Chegou um momento que eu tava indo no banheiro direto. Não conseguia sair do banheiro porque eu tava com muita dor, tava me tremendo. Um momento que eu falei assim pro meu marido: amor, eu não tô bem. Não consigo sair do banheiro. Tipo assim, gente, eu não sabia o que eu tava sentindo. Era uma dor tão insuportável. Era uma coisa assim que eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não sabia se eu passava mal, se eu queria desmaiar. Eu queria desmaiar no banheiro. Fiquei com medo de passar mal, de cair no banheiro e ninguém me ver, entendeu? Ninguém conseguir me acudir. Aí eu passei a manhã inteira no banheiro. Quando foi 9 da manhã que eu consegui sentar na cama, eu olhei pro meu marido e falei assim: eu tô com muita dor. E eu não tô mais aguentando de dor. Aí tinha uma moça que o nome dela é Elisângela, que ela ficou esse tempo todo comigo lá no quarto, minha vizinha de quarto, né? Ela falou assim: tu tá com muita dor? Mas como é essa dor? Eu falei: é uma dor muito forte na lombar. Tô com dor de... Sabe a dor de fazer o número 2? É tipo isso, só que é muito forte. Aí ela brincou com a gente, comigo e com meu marido, que essa era a dor de ter neném, que a mulher sentia. E eu fiquei assim, mas não tem como. Aí não demorou muito, gente. Quando foi assim, quase 10 horas da manhã,
Assim, eu tava sentada na beira da cama, me tremendo de dor, passando mal. E quando foi assim, gente, do nada, eu tava sentada na cama, eu senti assim um líquido escorrer na minha perna. Quando eu olhei pra baixo, que eu levantei da cama, eu só senti cair assim, o sangue no chão. Eu fiquei assim, sem reação. Eu não consegui, assim, gritar, não consegui ficar nervosa. Eu fiquei em choque mesmo, eu não sabia, assim, eu não tive reação. Eu olhei pro meu marido assim, eu tô sangrando. Só isso, eu não consegui falar mais nada. Eu só consegui, assim... Eu acho que eu fiquei assim meio avoada da cabeça, porque eu não consegui falar nada, eu não consegui... Eu não fiz escândalo, sabe? Fiquei sem reação total mesmo. Quem teve que chamar as enfermeiras, pedir ajuda lá foi o meu marido, porque eu não consegui falar nada. Aí ele foi lá, a enfermeira veio e me fez o toque. Eu não estava com nenhuma dilatação, estava zero. E por que eu estava sangrando? Simplesmente eu estava com deslocamento de placenta. E o que aconteceu que foi aquele alvoroço todo. Na hora que a moça fez o toque em mim, que eu não estava com dilatação e estava sangrando, ela falou assim: você vai agora para a sala de cirurgias, porque não tem como segurar mais o neném, porque você tá com deslocamento de placenta. Aí me sentaram na cadeira, me levaram, assim, foi coisa de 20 minutos pra mim ir pra sala de cirurgia. Foi assim, muito rápido. Me arrumaram, me limparam, que eu tava toda ensanguentada, sabe? Aí eu fiquei bem, assim, paralisada, não consegui falar exatamente nada, pra falar a verdade. Só fui, me levaram. Meu marido, assim, todo tempo me apoiando, me ajudando, não me deixou sozinha. Foi pra sala de parto comigo. Assim, foi um dos momentos que eu mais me senti, assim, acolhida, porque ele teve todo o tempo comigo. Agradeço muito, muito a ele por ele ter feito isso por mim. E assim, foi muito, assim, muito pesado pra mim, porque depois que eu saí da sala de cirurgia, meu marido me contou que o nosso filho, ele não quis chorar quando ele nasceu. Ficaram 5 minutos tentando reanimar ele pra ele poder chorar. Ai, foi bem pesado, que o médico disse que ele nasceu com falta de oxigênio no cérebro. Aí já veio aquela preocupação toda, porque ele era prematuro extremo, de baixo peso. Ele foi pra incubadora, passou uma semana na UTI, passou mais 5 dias na UCI da Santa Casa. Tava muito preocupada, que eu não podia ficar assim 24 horas no hospital depois que eu tive alta, porque não podia dormir lá, só podia passar o dia. Então, assim, tive que ficar na casa de uma tia minha pra eu poder ficar mais perto do hospital, né? Mas graças a Deus ele foi evoluindo. Ele passou só 10 dias da UTI pra UCI. Quando foi no 10º dia, liberaram ele pro canguru, que era praticamente só pra ganhar peso e completar as semanas pra ele poder ter alta, porque ele nasceu de 30 semanas, ele nasceu muito prematuro. Ele nasceu de 7 meses, 7 meses assim, completos, 30 semanas. Assim, tive que ficar internada pra cuidar dele. Mais ou menos uns 25 dias, assim, quase um mês depois que ele nasceu, porque ele nasceu com 30, mas a maternidade ela só libera o prematuro com 35 semanas, que é uma data segura para ele poder ter alta, né? Assim, é por segurança mesmo que a médica ela não libera antes disso, porque é muito, muito prematuro. E graças a Deus o Pietro, ele teve assim um bom desenvolvimento. Ele não, assim, em momento algum ele ficou com dificuldade para ganhar peso. Ele ganhou peso assim muito, muito bem. Ele foi uma das crianças assim que mais ganharam peso assim antes de ter alta na maternidade, assim. Porque a maioria saía com 1,6 kg.
uns 700 e ele saiu com 2 quilos e pouquinho. Ele saiu com mais de 2 quilos de lá, então assim, ele teve muito desenvolvimento. As enfermeiras, assim, teve uma hora que chegaram a dizer assim, o que essa criança ainda tá fazendo aqui com esse peso maravilhoso? Então, assim, só faltava mesmo ele completar as 35 semanas, porque era o que mais precisava, porque peso mesmo, ele ganhou muito bem. E lá, gente, eu conheci pessoas muito maravilhosas, assim, fiz amizade, fiz amigas maravilhosas lá, que eu sinto saudade, porque a gente não se encontra, assim, muitas vezes, né? Lá eu conheci a Natasha, a Milena, a Auriele. Por último, eu tive a oportunidade de conhecer a Renata, né? Foram pessoas, assim, maravilhosas na minha vida, porque eu não sabia nada, extremamente, assim, nada mesmo de criança, assim, de cuidar. Eu era, assim, totalmente primeira viagem, sem muita noção do que eu tinha que fazer. Então eu apanhei muito para aprender a colocar a fralda. Pode ser uma coisa boba? Pode, mas eu tive, assim, muita dificuldade nos primeiros 3 dias que eu fiquei com meu filho no início, né? Eu não sabia nem colocar a fralda. Então, ele começou assim, como o recém-nascido, ele faz muito xixi, né? O meu filho, ele sempre fez muito xixi. Então, assim, eu colocava a fralda errada, aí o que acontecia? Vazava tudo. Aí chegou a vazar, assim, umas 3, 4 vezes lá na maternidade. E as meninas de lá, a Natasha, a Milena, tiveram que fazer lá uma gambiarra lá pra trocar as coisas lá, trocar o berço, então foi assim, bem assim, hoje eu acho muita graça dessa situação, mas no dia foi bem assim, coisa de ninja mesmo pra gente conseguir fazer isso. Porque lá as pessoas não queriam que nenhuma tocasse no filho uma da outra por motivo de segurança, né, por conta do Covid, dessa coisa toda, né. Aí a gente teve lá que alguém segurar o neném pra gente poder fazer isso, pra trocar a caminha dele lá, trocar as coisas, porque tava tudo mijado, gente. Foi assim, bem engraçado. Hoje a gente acha muita graça disso. Então, assim, são pessoas que eu vou levar pra minha vida, porque fazem parte dessa história do meu parto, né? Eu sou, assim, muito grata a vocês por terem feito parte dessa fase da minha vida, que eu nunca vou me esquecer do que eu passei ali, gente, sério, nunca, porque cada dia que passava, assim, era uma eternidade, que todos os dias a gente precisava olhar para a janela para poder ter uma esperança, porque a gente ficava extremamente presa ali dentro, vendo anoitecer e amanhecer ali sem poder sair para canto nenhum. Então, assim, era bem... Só não era mais depressivo porque a gente se divertia lá, né? Fazia brincadeiras umas com as outras pra gente conseguir viver ali dentro, né? Esse foi o meu relato de parto, gente. Foi, assim, uma história bem louca, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. E me perdoem por esse afastamento todo que eu tive, né? Mas não foi assim porque eu quis me afastar assim do canal por causa de... Não foi assim porque eu quis me afastar, foi porque eu realmente não consegui dar continuidade no meu trabalho aqui no YouTube por causa disso. Então, essa foi a minha história, esse foi o relato de parto do meu filho prematuro de 30 semanas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações por aqui, que a gente vai ter muito conteúdo por aqui, tá bom? E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, seus lindos!